Meus amigos, boa noite a todos. Hoje a nossa reflexão é a respeito do amor. Léo Buscaglia afirma o seguinte: nós nascemos para aprender a amar, mas muitos de nós saímos da terra sem aprender a amar. Na verdade, é uma reflexão incontestável, porque nós não sabemos mesmo amar. Essa é uma condição de quem já aprendeu de uma forma mais efetiva, de uma forma mais concreta, ao longo dos séculos, ao longo das reencarnações. Nós ainda somos iniciantes nessa matéria. Alguém já disse certa vez que o Evangelho de Jesus inteiro ele se resume simplesmente numa palavra, amor. Então, todo o Evangelho de Jesus se resume nessa palavra amor. Se nós soubéssemos amar, obviamente, não se teria essa atribuição ao Evangelho. O Evangelho quer dizer amor, e nós estamos aqui a fim de aprender a amar. Então, é preciso que nós admitamos que esse sentimento nobre ainda não é acessível a nós. O que nós temos, o que nós vivemos, é o apego. O apego é essa mensagem. Liga mais forte aqui esse ventilador, por favor. O apego é essa mensagem, esse sentimento, melhor dizendo, que nós chamamos de amor, né? Quando nós somos apegados, nós temos a nítida certeza de que amamos, mas isso não é efetivamente nada de concreto, porque o apego, em verdade, ele não deixa o outro livre. O apego, ele prende, segura, amarra. Só o amor liberta, só o amor entende o outro e deixa o outro andar pelos caminhos que busca, pela busca das suas conquistas. E nós, então, vivemos dessa forma, anexados ao apego, nomeando-o de amor, né? Quando nós vemos alguém que ama verdadeiramente, nós vemos a pessoa ter uma outra postura diante do outro. A postura de quem ama é uma postura de acolhimento. Seja lá o que a pessoa for, seja lá o que a pessoa quer fazer. Nós vivemos presos, nós vivemos amarrados em alguém, fazendo com que a pessoa não se desligue de forma nenhuma, e nós aí, então, passamos muitas vezes uma reencarnação, 2, 3, nessa postura de apego. O apego é essa visão da permanência das coisas. Quando nós estamos com alguém, nós temos possessividade. Aquela pessoa nos pertence e nós pertencemos àquela pessoa de maneira efetiva. Então, muitos de nós, quando temos essa compulsão, essa doença, nós não deixamos que o outro tenha o seu próprio caminho, escolha suas próprias estradas. Nós queremos que as pessoas ficam amarradas ao pé da mesa, da nossa mesa, né, nos servindo. E se vocês analisarem gradualmente o comportamento das pessoas, dos casais principalmente, das mães, dos pais, nós queremos que as pessoas tenham esse comportamento de dirigir, né? É uma compulsão de dirigir o outro. É muito complicado, porque nós vivemos uma vida inteira achando que amamos, e essa vida inteira, na realidade, não representa nada de amor. Quando nós chegarmos e sairmos da nossa inconsciência
e entrarmos na consciência da vida, nos tornando conscientes e, melhor dizendo, saindo da inconsciência, nós então vamos nos estranhar a nós mesmos, né? Então, já dizia o espírito de Léo Buscaglia, e que a possessividade ela não aperta os laços. A possessividade ela constrói laços, né? E na verdade o amor destrói essas amarras, destrói esse comportamento que é compulsivo, é uma doença. Quando nós começamos a admitir que nós não amamos verdadeiramente, nós não precisamos sair de perto da pessoa que nós vivemos ou convivemos. Nós não precisamos ter essa postura drástica, porque afinal nós estamos aqui no planeta a fim de aprender, né? É um aprendizado. E quando nós queremos aprender, nós passamos a perseguir de uma maneira positiva essa postura de maleabilidade. A gente é maleável com o outro, a gente é compreensível com o outro. Nós vemos as pessoas. Certa feita, uma moça me procurou e disse assim: sabe, Kiko, eu não consigo mais estudar, queria tanto continuar meus estudos, minha faculdade, mas infelizmente meu marido me proibiu de estudar, porque ele acredita que na faculdade tem muita gente, tem muitos jovens, e eu vou ficar muito exposta, né, de certa forma, a todas essas pessoas. Então, veja, um comportamento doente é esse comportamento que a pessoa tem medo de perder aquilo que ela não tem, né? A gente não é posse de ninguém. A gente está com alguém momentaneamente, e esse momentaneamente muitas vezes é mais momentâneo do que se pensa. O que a gente tem, nós somos pessoas, na verdade, necessitados, né? Nós necessitamos ter uma companhia para sair, uma companhia constante, uma companhia absolutamente presente, para sair conosco, para ir num restaurante, para ir a um cinema. E isso é uma coisa que é buscada na nossa sociedade. Assim que o jovem desperta para a vida adulta, ele já começa a buscar alguém para que ele possa ter uma companhia, né? Ter uma companhia é saudável. Depois você ter a posse de alguém, você ter a posse dessa companhia, aí que começam os problemas e as nossas dificuldades. O Speed Hamed faz um estudo interessante a respeito dessas questões da afetividade, da traição e dos amores impossíveis. Nós vivemos nessa triangulação das coisas, vamos dizer assim, demonstrando que vivemos os nossos afetos presos a amores impossíveis, presos a traições, com medo da traição, e nós a matamos em nome do amor. Veja que só essa postura na nossa sociedade, matar em nome do amor, é um contrassenso, é uma coisa inadmissível. E muitos de nós, quantas vezes nós não aprovamos, nós avalizamos, né, essa postura. Ah, mas também ele foi traído, né? Ah, mas também ela foi traída, né? Como que se a traição justificasse um comportamento bruto, cruel, um comportamento desse nível, né? Então, essa é a nossa ideia a respeito de amor. Se não fica comigo, não fica com mais ninguém, né? E vivemos esse distúrbio, né?
Isso é um distúrbio, isso é uma patologia que nós vivemos na sociedade. Mas, hoje em dia, nós estamos estudando, estamos ampliando a nossa visão, a nossa consciência a respeito desse sentimento tão importante. Porque o amor de que Jesus se reporta não é o amor entre duas pessoas. O amor que Jesus se reporta é um sentimento amplo e irrestrito, né? Por tudo e por todos. Mas, obviamente, que nós não estamos querendo dizer que nós vamos amar todos de forma igual, né? Nós somos criaturas ditas únicas, né? Nós somos únicos, mas isso não quer dizer que nós temos essa compulsão de querer amar todos ao mesmo tempo. Nós estamos aprendendo isso, né? Os grandes mestres que passaram pela humanidade, eles tinham esse sentimento de amar as pessoas, né? Independentemente se elas lhe dessem um agrado ou um carinho, se tivesse consigo ou não, né? Porque eles amavam por amar. O amor, ele não conta essas coisas. Então, o Espírito de Hamed nos diz o seguinte: não se trata de amor numa mensagem. Estão conseguindo ler daí? Que bom. Quem não está conseguindo, senta mais para frente. Quando sentimos enorme satisfação por estar ao lado de alguém a quem admiramos excessivamente pelo seu jeito de falar, de vestir, de andar, satisfação que se intensifica em recepções ou eventos sociais onde seremos notados, não se trata de amor, mas de exibicionismo ou narcisismo. Então, quando você está com alguém simplesmente porque ela se veste bem, porque ela tem uma maneira bonita de ser, ela tem um jeito interessante de falar, de se comportar, se isso for o sentimento mais forte que te prende àquela pessoa, né, então não se trata de amor, diz Hamed. Isso se chama exibicionismo ou narcisismo. Eu quero mostrar a alguém, eu quero exibir-me ao lado de alguém que esteja bem, se vestindo bem, esteja bonita. Então, quando você vê alguém dizer assim, você vai sair desse jeito, comigo não, né? Isso é uma frase comum na nossa sociedade. Logicamente que tem pessoas que têm o dom de não se arrumar, mas sim se desarrumar. Tem pessoas que se desarrumam. Então elas vão no instituto para ficar pior. Quando elas voltam, elas falam assim, o que você foi fazer no instituto de beleza? Você, eu fui ficar melhor para você, meu bem. Ela falou assim, por que você voltou pior, né? Porque tem pessoas que não têm o senso de harmonia, as pessoas não têm esse senso. Obviamente que, veja só, nós estamos falando para adultos, né? Então, nós temos essa postura, muitas vezes, de dizer, eu não vou sair com você desse jeito. Mas, muitas vezes, nesses campos, também entra a questão dos ciúmes, né? De você não querer mostrar para os outros, ou para a própria pessoa, ou exibir a pessoa, se ela tiver uma roupa exagerada, enfim, com uma roupa curta. Mas mesmo essa postura deduz-se que o outro é seu, é propriedade sua. Então você não anda com a pessoa com uma cordinha, mas invisivelmente você anda com alguém com uma coleira, né? Você vai numa festa, você vai num baile e você percebe que o teu par está olhando muito para lá, você já fica preocupado ou preocupada. Por que você está estando olhando para lá? Se para lá tem alguém interessante, não para o seu par, mas para você, né? Porque muitas vezes a gente denuncia
que a gente também gosta de homem bonito, né? Quando a gente vê um homem bonito, você vê a tua esposa olhando muito para aquele lado, o que você viu lá? Né? Nossos comportamentos são estranhíssimos, né? E também chamado narcisismo, porque vocês sabem muito bem que a etimologia dessa palavra vem de Narciso, né? Aqui da mitologia grega, daquele semideus que se contemplava insistentemente nas águas de um lago, né? Então, Narciso, né? Muitos de nós somos narcisos, né? Algum problema aí, no fundo, veja, vocês estão trocando as ideias a respeito do assunto, deixa para trocar ideia no final, quando a gente sair para tomar um chazinho, porque senão fica um eco estranho, né? Atrapalha os outros. Como está me atrapalhando? Então, Narciso tem essa postura, tem esse comportamento, né? Daquele que se ama, que se olha no espelho d'água e se admira, né? Muitos de nós somos narcisos. Na juventude, o narcisismo é uma postura quase que comum nos jovens, porque os jovens acreditam que a vida inteira eles terão aquele nariz, aquela orelha, aquele corpo, aquele abdômen, mas com o tempo não funciona assim. O abdômen cresce, as orelhas crescem, o nariz sempre cai um pouco, então a gente vai perdendo aquela morfologia que a gente admirava tanto no espelho d'água como Narciso. Então, a vida ela é eminentemente assim, destruidora das nossas fantasias. A vida destrói as nossas fantasias. Então, quanto mais cedo eu perceber que eu não serei jovem eternamente, que eu tenho limites, e esses limites começam a desmoronar a casa mental, a casa corporal que nós vivemos. E aí Hamed diz o seguinte: quando precisamos desesperadamente do outro ser humano para viver o ser feliz, estabelecendo para nós privilégios exclusivos, ou seja, quando requeremos um verdadeiro monopólio de afeto, carinho e atenção dessa pessoa, não se trata de amor, mas de carência íntima ou necessidade afetiva. Veja, então, quando nós temos essa postura, exageradamente, desesperadamente, de que o outro seja nosso exclusivamente, na verdade, o Hamed entende isso mais como uma necessidade afetiva, mais como uma carência afetiva. Então, vamos passando aí para diante. Hamed diz ainda: quando vivemos entre crises de ciúmes, num clima de frustração, falta de confiança, tristeza e perda de estímulo para viver, lançando mão de qualquer recurso para manter uma pessoa ao nosso lado, mesmo quando sabemos que não somos amados, não se trata de amor, mas de baixa autoestima ou desrespeitos a nós mesmos. Né? Quem entendeu esse trecho e queria falar uma palavra sequer? Lucas, fala. Vocês escutaram o que ele disse? Escutou, Silvana? Então repete, faz favor.
Justamente. É. É. Então, veja, meus amigos, nós vivemos mais nesses trâmites do que vivendo um amor autêntico. Nós vivemos mais com necessidades, com carências, nós vivemos mais com narcisismo, com exibicionismo, nós vivemos mais com esse desrespeito a nós mesmos, porque para você segurar muitas vezes alguém, você se desrespeita, você faz o que o outro quer, né? Então veja as nossas dificuldades e da onde provém as nossas tristezas, porque os nossos relacionamentos, queiramos ou não, é um fracasso, né? Nossos relacionamentos não são efetivamente relacionamentos sadios. Aí diz Hamed ainda, não se trata de amor. Quando acreditamos que a nossa existência perderá o sentido e não suportaremos viver sozinhos sem a presença do outro, reclamando insistentemente a presença de alguém ao nosso lado para que possamos nos livrar da insegurança, da instabilidade emocional. Isso não se trata de amor, mas de dependência ou apego compulsivo. Foi o que eu disse no início. Quando achamos que devemos ter o controle absoluto sobre o outro, ser humano, não respeitando nada nem ninguém, dominando sua vida e acreditando que ela deve ter nossos mesmos objetivos, vontades e interesses, não lhe permitindo a livre expressão e o direito de escolher, não se trata de amor, mas de possessividade ou egoísmo, que nós já colocamos aqui. Quando discutimos com frequência, por motivos banais, e nos hostilizamos mutuamente, vivendo entre crises temperamentais e de falta de compreensão, tentando retrucar as ofensas para compensar a insatisfação afetiva ou a insaciabilidade sexual, não se trata de amor, mas de paixão ou simples desejo, né? Veja, então, as nossas dificuldades afetivas, por quanto andam. Obviamente, cada um de vocês aí já... Mesmo as pessoas não casadas, que demoram, que namoram, ou que têm alguma relação afetiva com alguém que não seja estruturada, vamos dizer assim, no papel branco e preto, né? Não está escrito no papel, nós vivemos essas desconfianças, né? Essa questão de desconfiar do outro, mas aí a gente não ama, a gente tem desejo sexual, e também é uma postura que não se trata de amor. Você é minha e eu sou seu. Olha a possessividade, minha e você é meu. E assim a vida passa. Amor e traição. Quando seu parceiro já não mais se sente preso a você e prefere a companhia de outra pessoa à sua, dá-lhe a liberdade de que necessita para viver a sua própria vida. Essa decisão de entrega ao desapego poderá evitar-lhes dissabores futuros. Quando a pessoa não sente nada mais por você, ou vocês bom, eu estou questionando, eu não estou afirmando nada, ou vocês acham que o marido ou a esposa a vida inteira vai sentir aquele frenesi por você? Será? Chega um ponto, chega um momento, ou não, né, que a pessoa vai dizer, olha, vamos nos separar, que eu não estou bem. Essa pessoa, muitas vezes, ela tem a ilusão que, se separando de alguém, ela vai encontrar uma outra pessoa
que lhe compense as suas necessidades. Mas isso não acontece também. Porque quem compensa as nossas necessidades somos nós mesmos. Não é ninguém, não é X, Y, Z. Não adianta mudar de parceiro para compensação das nossas necessidades. Compensa mudar de parceiro, sim, quando você não quer ficar com uma pessoa só. Quando você... É feio ficar com 2 ou mais, 3 pessoas. Não estou dizendo de uma vez só, né? Pode ser sim, de 2 em 2 dias. Não, vocês acham que é imoral uma pessoa que queira viver a sua vida livremente, sem necessidade de estar só com uma pessoa? Como é que vocês veem isso? Diga-me agora o cálice para sempre. Diga à filha da Sandrinha, esqueci teu nome, bem. Ela não fala? E a outra filha da Sandra que está lá no fundo, que é psicóloga, o que você acha disso? Tá. Vocês escutaram o que ela disse? O que ela disse, Gisele? Você que escutou. Explica, Gisele, você ia falar. Tá. É obviamente que o respeito é uma coisa mais importante que o amor, ao meu ver. Quando você respeita uma pessoa, você tem uma grande consideração por ela. E em nome do amor, muitas vezes, você desrespeita as pessoas usando o chavão "eu te amo muito", entendeu? Mas já para casa, sem soltar pelo. Né? Então, nós vivemos muitas vezes essa dicotomia de valores. Nós não temos os valores. Obviamente, eu não estou aqui na casa espírita verbalizando, afirmando que as pessoas devem ter 2, 3, 4, 5 amantes. Né? Se a pessoa estiver sozinha, ela pode ter uma vida mais de liberdade. Quando ela tem compromisso com alguém, ela deve respeitar o alguém com quem ela está. Não é? Hã? Mas é assim que funciona? Hein? As pessoas, quando têm uma outra afetivamente casadinha, papel passado, respeita a outra dessa forma? Também nós não respeitamos. A gente tem um discurso e tem uma postura diferente. Né? Então, o Hamed diz assim, que a gente pode evitar dissabores futuros quando a gente tem um conceito de respeitabilidade com o outro. Né? Aí ele diz o seguinte: vale lembrar que para que exista um relacionamento, de fato, é necessário que ambos o desejem. Você acha que pode ter um relacionamento se um quer e o outro não? Pode ter um relacionamento quando um quer e o outro não? Obviamente que não. Um finge, mas efetivamente não existe um compromisso. É muito complicado falar sobre o amor. Sabe por quê?
porque é um assunto que nós não dominamos, não entendemos e não compreendemos em profundidade. A gente está na casquinha do amor. Então, muitas vezes eu vejo algumas recomendações exacerbadas na tribuna espírita, as pessoas dizem assim: amem. Amem que o amor vos salvará. É uma afirmativa bacana, muito bonita, muito verdadeira. Mas será que nós amamos e o amor nos salvará? Se nós não queremos aprender a amar, nós estamos cultivando alguém que fique no nosso lado, que não saia, que obedeça os nossos desejos, que a gente tenha posse sobre ele. É isso que a gente cultiva. A gente não cultiva o amor como uma expressão divina, né? Ok? Aí diz ainda o Hamed: algumas pessoas se unem a outras por carência afetiva ou por medo de ficar só. O amor é mascarado pela necessidade de preencher um vazio deixado por motivos ligados à infância ou ao seu passado espiritual. Nesses casos, quando a carência é suprida e vem a maturidade psicológica, um deles ou os dois entram em crise, pois descobrem que ali não havia um amor real. E isso é compreensível, né? Muitas vezes, quando a gente é afoito, quando a gente se lança na vida do casal, eu já conversei com muitas pessoas que me disseram assim: eu casei para sair de casa. Meu pai era insuportável. Então eu casei para sair de casa, para ele parar de me mandar. Aí o que acontece muitas vezes? Sai de casa para o pai parar de mandar, aí quem passa a mandar é o marido. Esse manda mais ou manda menos, mas é um mando. E aí uma vez eu conversei com uma senhora, que eu já até contei para vocês assim, falei: Kiko, eu saí de casa porque o meu pai me mandava muito, aí resolvi sair de casa, depois meu marido começou a me mandar. E hoje em dia você acredita que os meus netos me mandam? Eu falei: acredito. Assim. Tem vó que é bocó, assim. Já para lá, já para cá, vem aqui, não vou, não quero, não vou comer isso, vou comer aquilo, me faz isso, me faz aquilo. Então existe uma postura de comando. E a pessoa é submissa, passiva, subserviente, ela passa a viver esse comportamento de mando. Se um dia ela se sentir sem mando, ninguém manda nela, digamos assim, ela vai se sentir mal. Ela reclama, mas ela se sente bem quando alguém que manda. Mas esse mando quer dizer o seguinte: meu neto me ama. Meu marido manda em mim porque me ama. É ciumento. Sabe por que quem tem ciúmes? Porque ele gosta muito de mim. Entendeu? Não temos posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem. A vida maior constantemente nos coloca à posição de situações e lugares novos para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. Então, Hamed diz que nós estamos nos enriquecendo com as experiências e convivendo com os outros. Eu sempre brinco, mas não é brincadeira. Quem vai ficar de posse do marido, da esposa, dos filhos, 200 anos?
Não, 200 anos é muito tempo. 60 anos. Quem vai ficar de posse? Não fica. Essa possessividade que a gente acredita que deve ter sobre o outro, ela é muito frágil. Ela é muito passageira. Estou terminando, viu, gente? Pelo menos vocês têm assunto para falar depois. Fora, não aqui dentro. Há pessoas que ficam numa posição ambígua. Brigam, depois fazem as pazes. Se entregam novamente ao parceiro, para depois reiniciar o círculo vicioso de desrespeito e de desamor. Mobilizam as pessoas à sua volta e fazem com que todo mundo se preocupe com seus problemas, esquecendo-se que não são as únicas responsáveis na busca da solução dos seus conflitos conjugais. A gente faz complô com as pessoas e incita as pessoas contra o cônjuge, ou masculino ou feminino. Sabe aquela coisa assim, você viu o que teu pai me fez? Você viu o que a tua mãe me fez? Fala para o filho. Fala para a mãe. Ela é casada, mora fora de casa. Quando encontra a mãe, fala assim, mãe, a senhora não acredita que meu marido me fez. Ele faz isso. Não é comum no nosso meio, mas em Marte isso é comum. Em Vênus. Quando você vê um parceiro gritar com o outro, você toma partido do mais frágil. Não toma? A gente não toma partido do mais frágil? Porque ele é frágil ou porque ele é bobão? Porque ele é bobo. Porque quando alguém grita com você, eu vou contar um negócio para vocês aqui. É quase que um segredo familiar. Pouco a pouco eu desnudo a minha família, já ficam doidos. A minha avó era uma portuguesa muito brava. E ela tinha assim, ela queria comandar a casa. Minha mãe morava com a minha avó, e meu pai, obviamente, e nós. E já meu avô não, meu avô era tranquilo, bonachão, mas a minha avó era, como se diz, uma portuguesa bigoduda, brava. E sempre que ela discutia qualquer coisa com a minha mãe, por algumas coisas na hora do almoço, ela ficava brava e quebrava os pratos. Estava discutindo alguma coisa, ela quebrava um prato. Prá! E se o desacordo continuasse, ela quebrava. Um dia, o que minha mãe fez? Ela pegou um prato e jogou no chão. Minha mãe pegou outro e jogou no chão. Aí ela jogou o outro no chão. Minha mãe pegou outro e jogou no chão. Quase acabaram com os pratos da casa. Mas a minha avó nunca mais jogou um prato no chão na hora de uma insatisfação. Ou verdadeira ou falsa. Então nós temos que ter postura diante do outro. Não faz isso, pelo amor de Deus. Vai para o quarto, lê o evangelho, chora, traz para o centro o nome da pessoa, ela não está bem, ela está obsediada, está quebrando os pratos em casa. Então, o que acontece? Quando você tem uma postura, a coisa breca. Enquanto você não tem uma postura, a coisa desanda. O amor não correspondido, divórcio. A insolubilidade absoluta do casamento. É uma lei humana, diz Kardec, diz os Espíritos, na questão 697, muito contrária à da natureza. Muito contrária à da natureza.
Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Questão repetindo 697. Muitas vezes a gente fica com alguém por medo de ficar sozinho, por medo de não encontrar mais alguém. Ou enfim, porque percebe que está sendo maltratada, mas fica. Quando você tem uma postura dessa de quebrar prato, gente, não vão sair por aí dizendo o Kiko recomendou lá no centro, que toda vez que houver uma desavença em casa, quebra prato, entre aspas. Mas esse quebra prato, entre aspas, é uma postura que você se impõe. Porque se alguém te ameaça, olha que eu te largo, hein? Quer que eu ajude a fazer a mala? Se você faz isso e vai ajudar mesmo a pessoa a fazer a mala, ela nunca mais fica atrevida em situações assim. Porque aí ela vai criando asas. Estou me fazendo entender? Depois, quem vive com pessoa difícil, principalmente casais, não vem na casa espírita perturbar os outros, os médiuns, os espíritos, fazendo uma reclamação do marido, da esposa. Eu tenho pessoas que, aliás, frequentam aqui a casa espírita, que o marido maltrata há anos. Ela continua com o marido e vem com mimimi aqui sempre. Gente, o que você está aprendendo na casa espírita? A casa espírita não é para criar pessoas submissas. É para que cria pessoas que têm uma postura diante da vida. A complexidade maior das dificuldades nos matrimônios talvez seja a não valorização dos verdadeiros sentimentos do parceiro. Ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o cônjuge quer ou decide. Isso também não é comum, mas de vez em quando acontece, não é? Vamos comer uma pizza hoje? Não sei, vou perguntar para o meu marido. Vamos no cinema hoje? Vamos, eu vou convidar meu marido, nós vamos. E se ele não quiser ir, ele fica, nós vamos. A gente cria uma dependência mórbida com o outro. Isso vai há anos. Quando você desencarna o outro também, nunca mais você quer ver o outro na tua frente. Quando a pessoa vai se aproximar na encarnação nova, com o corpo novo, você arrepia. Você fala, tem aversão a essa pessoa. Não sei o que é. Esposo ou esposa de vida passada. Ficou por aqui, como diz o... Há uniões em que o divórcio é compreensível e razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade e somente na busca egoística de sexo e prazer. São diversos os equívocos e desencontros humanos. Em outros casos, há anos de atitude de desrespeito e maus tratos, como também há os que impedem o crescimento do outro. São variadas as necessidades humanas e muitas vezes é melhor que parceiros se decidem pela separação a permanecerem juntos, fazendo da união conjugal uma hipocrisia e um verdadeiro tormento. Não me acusem de nada, porque eu nem estou falando isso. Esse filme que ele está filmando aqui, eu não vou deixar publicar, porque senão ainda depois as pessoas vão me acusar. E, finalmente, o último texto aqui.
Eu queria uma pessoa que tenha uma voz alta, que lesse esse item 5. A Maria Rita tem uma voz alta e boa. Fica de pé, Maria Rita. Então, você dizer que o divórcio é sempre errado é a mesma coisa que você dizer assim, o divórcio é sempre certo. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto, é tão incoerente, quando assegurar que está sempre certo. Então, a gente não pode dizer que o divórcio está sempre certo, ou que o divórcio está sempre errado. Cada contexto, cada momento, cada circunstância, a gente precisa analisar com tranquilidade e profundidade. Então, meus amigos, eu queria deixar para vocês essa reflexão nessa noite. Isso está no livro As Dores da Alma. Essas reflexões para que a gente, se vocês estão vivendo com dificuldades com os outros, ou ainda vão ter dificuldades, porque às vezes a gente está vivendo agora, ou não, vai viver mais adiante, a gente sempre vai saber se comportar diante das dificuldades. Sempre a postura de firmeza, não de brutalidade, não sempre a postura de revide. Se me xingou, eu xingo, se me bateu, eu bato, se foi embora, eu vou embora. Não é essa coisa de criança, né? Infantil. Mas é a postura de firmeza, de maturidade. Se a gente não for maduro com as nossas questões sentimentais, o que acontece? Nós vamos ser usados que nem capacho. Capacho é aquilo que se põe na porta de casa. Vocês sabem muito bem o que é capacho. Deve ser horrível se sentir capacho. Eu não posso dizer que eu já fui capacho de alguém. Não, eu não me lembro de ter sido capacho, porque se eu me lembrasse, eu diria assim. Eu queria que vocês fizessem essa reflexão e levassem com vocês na paz de Deus. Tá bom? Obrigado pela atenção, uma boa noite.